Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula do curso intitulado Isabela Figueiredo, Corpo, Luto, Amor. Bem, vista essa questão da sexualidade infantil, que é muito pujante, como vimos no Caderno de Memórias Coloniais, hoje eu vou fazer um enfrentamento justamente daquilo que as pessoas mais sinalizam dentro desse livro, que é a questão do racismo, que é a questão do colonialismo em África, mais especificamente em Moçambique. Aqui no Brasil eu percebo que praticamente não existe um meio termo quando se fala de Isabela Figueiredo, ou ela é amada por um lado e odiada por outro, mas nunca há um meio do caminho. Ela é minha escritora preferida da literatura portuguesa contemporânea, e o que me seduz na obra dela é justamente essa recusa a ser colocada em qualquer caixinha que seja. E para falar dessa recusa por parte de Isabela Figueiredo de uma visão maniqueísta do mundo, eu utilizo aqui a entrevista que ela deu para um blog chamado Letras na Rede, cuja apresentadora é a Sofia Heck. Essa entrevista está disponível no YouTube e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Nessa entrevista que ela concede a Sofia Heck por conta do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela demonstra ali para ela, enquanto escritora, quais são as passagens que, conforme o seu olhar crítico, são as mais importantes de Caderno de Memórias Coloniais. E dentre esses destaques que ela pontua, ela faz uma pontuação maior no capítulo 37 e diz que o capítulo 37 do Caderno de Memórias Coloniais é um capítulo fulcral para o entendimento não só da obra, mas também da sua própria visão de mundo enquanto escritora. Todas as vítimas são carrascos e todos os carrascos são vítimas. Somos as duas coisas. Todos temos a capacidade de sermos vítimas e de sermos carrascos. Nós não somos só bons e também não somos só maus. Nós somos bons e maus. Dentro de nós existe a possibilidade de tudo. Eu não gosto de maniqueísmo. Eu não gosto de um mundo que é visto só preto ou só branco. Eu acho que nós somos matizados. Nós somos muitas coisas e devemos olhar para o mundo de forma muito plural, porque somos muito plurais. Eu não gosto de radicalismo, sabe? Eu não gosto de muito radicalismo. Devemos olhar com tolerância para aquilo que o ser humano é. Portanto, tudo isso que ela sinaliza de uma visão não maniqueísta do mundo se coaduna muitíssimo com o que está escrito no próprio Caderno de Memórias Coloniais. Sobre isso, por exemplo, eis o que ela diz no próprio capítulo 37. Todos os lados possuem uma verdade indesmentível. Nada a fazer. Presos na sua certeza absoluta, nenhum admitirá a mentira que edificou para caminhar sem culpa, para conseguir dormir, acordar, comer, trabalhar, para continuar. Há inocentes, inocentes e inocentes culpados. Há vítimas entre os inocentes inocentes, como entre os inocentes culpados. Há vítimas e vítimas culpadas. Entre as vítimas, há carrasco. Ao urdir esse parágrafo, Isabela Figueiredo está sendo totalmente fiel à sua essência e também totalmente fiel ao Primo Levi, livro que, como vimos, estabelece a principal interlocução com a sua obra. No Primo Levi, por exemplo, seja em A Isto um Homem, seja no próprio livro que ela traz de epígrafe para Caderno de Memórias Coloniais, Os que Sucumbem e os que se Salvam, em O Primo Levi, repito, está tudo dentro do homem. Esse bem e esse mal, a capacidade de ser generoso e a capacidade de ser mesquinho, a capacidade de ser amigo e de ser traidor. Quando nos achegamos à leitura de Os que Sucumbem e os que se Salvam, nós vemos que o narrador ali denuncia que os próprios presos traem uns aos outros em troca de favorecimento, e nesse sentido, dentro do ser humano, há mesmo, como ela fala, a capacidade de ser tudo. Percebam mais uma vez que ela se vincula, então, a esse tipo de literatura de testemunho. E vocês poderiam me perguntar, mas por que ela se vincula a esse tipo de literatura de testemunho que fala sobre a experiência do nazismo ou sobre a experiência do fascismo, sendo que em Moçambique não houve nem nazismo nem fascismo?
Ora, para Isabela Figueiredo é impossível pensar a história do Holocausto dissociada da barbárie perpetrada em África, ou seja, o que ela está mostrando dentro de cadernos de memórias coloniais é que existe uma memória muito viva do Holocausto no que tange aos judeus, mas que há um apagamento histórico total em relação ao Holocausto quando se fala da dizimação da população negra, seja por conta do grande contingente de escravizados, seja pelas próprias condições de vida dos negros em África, num segundo momento da história do colonialismo, que é o neocolonialismo. Bem, eu disse que aqui no Brasil, no que tange a Isabela Figueiredo, não há meio termo. Ou os leitores a amam, ou os leitores a odeiam. E os que lhe imputam o ódio não a perdoam por ela amar esse pai racista, por mais que ela faça muito claramente dentro da sua obra o parricídio simbólico, até mesmo para poder continuar mantendo esse pai consigo, poder continuar tendo o pai para si. Então percebam que para ela o enfrentamento dessa questão do pai racista é uma ferida narcísica, é uma ferida aberta, como eu disse na aula passada, mas justamente porque ela faz o parricídio simbólico, ou seja, ela mata simbolicamente esse pai, faz todo um processo de luto. E quando eu falo de luto aqui, eu falo de um processo de elaboração do luto, de um processo psicanalítico mesmo. Por exemplo, quando a gente lê a Gorda, ela conta isso, que ela já estava desiludida com a vida por uma série de questões, que ela é encaminhada para atendimento psicanalítico e que durante 5 anos de análise, ela aprendeu a matar o papá. Ora, o que é isso senão o parricídio simbólico? O que é isso senão fazer o luto, elaborar o luto, justamente pela perda daquela figura que no passado você idealizou e com a qual, no presente, você discorda completamente das atitudes, dos pensamentos, da visão de mundo, enfim. Como a própria Isabela Figueiredo disse na entrevista que lemos na aula passada, ela é apaixonada por um outro lado. Lembremos aqui as ambivalências, lembremos aqui que ela não gosta de maniqueísmos, que ela não lê a história por um viés maniqueísta, o lado dos bonzinhos e o lado dos malvados. Portanto, se há em nós a capacidade de ser tudo, o pai dela, apesar dos pesares, também tinha o seu lado bom. E é justamente esse lado com o qual ela se identifica. Aliás, nas palavras prévias ao caderno de memórias coloniais, ou seja, uma espécie de prefácio ao caderno, ela diz algo muito interessante nesse sentido. Leiamos. O caderno de memórias coloniais relata uma história de uma menina a caminho da adolescência, que viveu essa fase da vida no período tumultuoso do final do Império Colonial Português. O cenário é a cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, espaço no qual se movem as duas personagens em luta. Pai e filha são símbolos de um velho e de um novo poder, de um velho mundo que chegou ao fim, confrontado por uma nova era que desponta e exige explicações. Mas o caderno transcende as questões de poder colonial, racial, social e de gênero, transformando-se também numa narrativa de amor filial, conturbado e indestrutível, segue o percurso sensual e iniciático da menina que descobre o seu corpo e os alheios. É uma história de perda, na qual uma rapariga cujo percurso autônomo se adivinha, sente e mostra a necessidade de desenvolver a resistência máxima e de crescer depressa para garantir a sobrevivência. Estamos perante a fabricação de uma identidade nacional indefinida, desterritorializada, do domínio dos exílios e dos desterros. E ainda sobre a colonização. Toda essa gente, formada pelo mesmo molde que produziu meu pai, a política do Estado Novo, ou seja, a política ditatorial, a política salazarista, integrou o contingente de retornados que a metrópole recebeu a partir de 1974, ou seja, após a Revolução dos Cravos.
mas, sobretudo, a partir da independência em 1975 e 1976. E ainda sobre esse pai racista, diz ela: o que ali se mostra é um homem de um tempo, no contexto, tão racista como os que eram racistas, e eram muitos, na metrópole e no ultramar. Ao longo destes anos, tenho assumido a missão de proteger a personagem do meu pai da fácil e tentadora diabolização que sobre ele é possível desenhar. Existe o meu pai e a personagem. Fico com o primeiro, ou seja, fico com o meu pai. O caderno existe por ele e para ele, foi uma das minhas lições, e esta obra é a carta que quis deixar-lhe. Cabe frisar ainda que Isabela Figueiredo é uma escritora traduzida para diversas línguas, uma escritora premiada na França, muito lida na França, muito lida na Alemanha, inclusive. E sobre essa questão de ela ser muito lida na Alemanha, há algo de muito interessante que ela sinaliza, que é o fato de os alemães não a perdoarem por ela ter estabelecido as pazes com o pai mau, com o pai racista, e eles dizem que ela deveria ser mais enfática nesse sentido. E o que ela contra-argumenta é que ela não quis ficar sem pai, que ela quis manter o pai consigo. Ou seja, uma vez feito o parricídio simbólico, uma vez elaborada a travessia do luto, ela estabelece uma espécie de pacto de paz com o seu próprio pai. E embora ela destaque que o pai tenha sido racista até o fim da vida, tenha sonhado com o colonialismo de Moçambique até o fim da vida, os dois, quando ela já não é mais essa criança absolutamente fascinada pelo pai como um super-herói, encontram um modo possível de conviver. Isabela Figueiredo se coloca claramente como uma escritora anticolonialista e antirracista. Isso está claríssimo no seu livro. Só que pelo fato de ela continuar manifestando esse imenso amor pelo pai, as pessoas que não gostam da sua literatura a chamam de racista por esse não rompimento com a figura paterna, e outros, pasmem, quando ela fala desse tempo em que ela era criança, em Moçambique, e que o pai era uma espécie de super-herói para ela, antes de que ela se tornasse, inclusive, a pior inimiga do seu pai, em algum momento, como ela mesma diz, e esse momento é belíssimo na narrativa, porque coincide justamente com o momento em que ela aprende a ler. A partir do momento em que ela aprende a ler, ela diz: tornei-me a pior inimiga do meu pai. Mas aqueles que não gostam da obra de Isabela Figueiredo pelo fato de supostamente ela ser uma racista e uma saudosista do colonialismo, poderiam dizer, na expressão atual, que eu estou passando pano para Isabela Figueiredo. Então, sobre essa questão do racismo, já que eu não estou no meu lugar de fala, eu detesto essa expressão, mas enfim, vamos usar porque é a expressão da moda, vejamos o que Paulina Chiziane, uma escritora moçambicana famosíssima e negra, diz sobre o caderno de memórias coloniais. E o que ela diz é belíssimo. A tua obra, Caderno de Memórias Coloniais, faz a análise da história a partir de um lugar proibido às mulheres castas: o sexo. E pena nós, mulheres, não podermos falar de sexo tão abertamente. Brancas ou pretas, fomos todas castradas. Falar de sexo é tabu. O colonialismo era baseado no catolicismo e no patriarcado. Para a representação desse sistema, não poderia existir melhor imagem senão a do pai racista, através da qual transcorrem todas as ideologias e práticas coloniais. Foi a escolha acertada. O colonialismo é masculino. O macho agressor invade, penetra no mais profundo da intimidade, de armas em riste, agride e mata, como um violador de mulher na estrada deserta. Nesta obra, o pai é muito macho, gosta de fuder. E vai às pretas, tem voz, é ativo, comanda os pretos e esbofeteia qualquer um. O seu poder não conhece limites. As primeiras grandes vítimas deste sistema cruel foram, sem dúvida, as mulheres brancas.
Chocante o que Paulina Chiziane diz, não é? E por que ela faz questão de frisar que as grandes vítimas desse sistema colonialista assentado no patriarcado e no catolicismo foram as mulheres brancas? Porque as mulheres brancas, que foram tão castradas quanto as pretas, diz ela, eram alienadas no sentido mesmo psicanalítico do termo, ou seja, não tinham voz, eram sempre ditas pelo discurso do outro, cabia repetir-lhes o discurso dos seus próprios maridos, dessa trama neocolonialista pelo silenciamento da sua voz, e aí as brancas, como diz Paulina Chiziane, só lhes restava fazer círculo de chás com outras mulheres brancas igualmente castradas e repetirem tudo aquilo que sustentava o regime, e dentro dessa repetição estava aquilo que os homens brancos colonialistas diziam sobre as mulheres pretas, que é exatamente o modo como ela abre o romance. Ou seja, quando ela fala aqui das negras da cona larga, da pretalhada, da negralhada, dos macacos, dos incivilizados, ou seja, percebam vocês que ela descreve aqui os negros em todo um processo de zoomorfização, mas quando ela traz toda essa adjetivação relacionada aos negros, ela está justamente o quê? Trazendo o eco daquilo que era dito pela sociedade patriarcal branca. Eu estou ressaltando a importância disso aqui, porque muita gente confunde essa adjetivação como se fosse de Isabela Figueiredo em relação aos negros, quando, na verdade, ela está trazendo aqui as vozes do coletivo que circulavam naquele tempo histórico. Enfim, a meu ver não, está escrito no próprio romance, Isabela Figueiredo é, do início ao fim, anticolonialista e antirracista. E sobre isso ela fala claramente na já referida entrevista à revista brasileira Fronteiras do Pensamento. Ao ser interpelada pelo entrevistador se o colonialismo ainda é um tabu em Portugal, ela responde o seguinte: ainda, mas menos desde que saiu o Caderno de Memórias Coloniais. Antes do livro, era um assunto não dito, um assunto de que não se tratava, a não ser para dizer que os portugueses haviam sido uns colonialistas especiais, diferente dos belgas, espanhóis e ingleses. O discurso oficial era que havíamos tido uma colonização muito mansa, muito boa, e éramos muito amiguinhos da população africana. Se tudo aquilo era normal para eles, para mim nunca foi. Mas eu vivia com esse silêncio dentro de mim. Como minha mãe sempre dizia, tu és criança, tu não tens querer. Eu via, ouvia, pensava e guardava. E é exatamente o que está escrito em Caderno de Memórias Coloniais, no capítulo 48. Venham falar-me do colonialismo suavezinho dos portugueses. Venham contar-me a história da carochinha. Os carniceiros foram todos tão bonzinhos que quando matavam o cabrito davam as vísceras aos pretos. A tripa, a pele. Pagavam-lhes o trabalho escravo com porrada e mais farinha, que comiam com as mãos aqueles porcos negros, e se o faziam trabalhar 7 dias por semana, sem horário, era apenas o legítimo tratamento de que precisavam os preguiçosos. Um favor que o branco lhes fazia: civilizar os macacos. Para além desse claro processo de zoomorfização, olhem que interessante quando ela traz essa ideia também de civilização. Edward Said, no livro famosíssimo intitulado Orientalismo, sinaliza que são dois aspectos muito diferentes os que justificam a violência colonial e neocolonial. Para Edward Said, a violência de você colonizar um povo, impor a sua língua, a sua religião, a sua cultura, a sua visão de mundo, é da ordem de uma violência extrema, mas como que o projeto colonial justificava essa violência? Por meio de uma discrepância de fé. É porque o outro não manifesta a mesma fé que eu, é porque o outro simplesmente não tem alma, é porque tudo que vem da sua cultura representa o diabo, que eu tenho então como branco a permissão de ir lá e tomar-lhes tudo. Já no que concerne a violência do projeto neocolonial, Edward Said pontua que é justamente a ideia de civilização que permite a barbárie do processo neocolonial.
Já não se trata mais agora de uma discrepância de fé, de eu levar a minha religião para os sem alma, mas sim, lembremos que já estamos diante de um mundo que passou por 2 revoluções industriais, mas sim, repito, porque eu, branco, europeu, civilizado, estou fazendo um bem enorme para os africanos ao levar para eles o meu aparato civilizacional. Então, nesse sentido, percebam que no neocolonialismo o que vigora é a ideia da venda do aparelho da civilização inglesa. Ou seja, no calor da África, eu visto o negro com os ternos europeus, eu faço com que os negros usem luvas, eu faço com que eles parem de comer com as mãos, que é um costume da população negra, ensino-lhes as boas maneiras à mesa, ensino-lhes a manejar os talheres, descaracterizo seus costumes de andar descalços e obrigo-lhes a utilizar sapatos. E com tudo isso, eu, branco europeu, estou sendo muito legal, muito generoso por entregar a civilização aos incivilizados, aos aborígenes, aos selvagens, aos macacos. Isabela Figueiredo não acredita, portanto, na história da carochinha, como ela própria disse aqui e acabamos de ver. E para finalizarmos essa aula, eu trago a sua última conclusão sobre isso dentro de Caderno de Memórias Coloniais, que está no seu pós-fácil. A idade adulta confirmou a intuição de criança. Meu anticolonialismo não se alterou nem 1 milímetro. Esse foi, apesar de todos os dissabores, o curso certo da história. Não amei o colonialismo, mas não posso evitar de ter conhecido a sua mancha. Este livro é parte do meu corpo e minha história que não pode ser modificada em retrospecto. Ficará para sempre ligada a ele. Fortíssimo, não é? Na próxima aula vamos falar melhor desse tema, que é o fato de a escrita ser um corpo na visão de Isabela Figueiredo. Por agora, basta repetir as suas palavras. Isabela Figueiredo não amou o colonialismo. Ela apenas amou o próprio pai edipianamente.